Seja bem-vindo à aula de hoje. Vamos começar agora com o Flutter. Nessa primeira aula tem vários conceitos muito importantes. Primeira coisa, nós já instalamos então o Android Studio, já instalamos também o Flutter. Então começamos a partir de agora o primeiro aplicativo e os conceitos desse aplicativo. Primeiro item é você abra o seu Windows PowerShell. Então, a ideia é que todo o aplicativo nós vamos desenvolver via linha de comando. Então, essa aula é importante também você refazer. Você pode digitar PowerShell aqui embaixo na barra do Windows. Tá vendo que vai aparecer o Windows PowerShell aqui? Você fixa ele na sua barra de tarefas. Então, fixar na barra de tarefas. Isso ele vai ficar aqui já disponível e vai ficar um acesso muito mais rápido na próxima vez. O PowerShell é essa tela azul aqui. E aqui a gente vai fazer o quê? Vai fazer a criação já de uma estrutura para trabalhar com o Flutter. Como nem todo mundo já utilizou um prompt de DOS ou um PowerShell, eu vou passar alguns comandos básicos agora para a gente começar a nivelar todo mundo. O PowerShell te dá acesso à estrutura de diretórios do Windows. Então aqui a gente vai ter o Windows PowerShell, Copyright Microsoft, e aqui repare que eu tenho um diretório c:/users/davis. O seu possivelmente está o seu user ou usuário, se tiver em português, o nome do seu usuário. No PowerShell a gente vai trabalhar com alguns comandos que a gente vai usar bastante. O primeiro deles é o dir. Dir é abreviação de directory ou de diretório, tá? Então dir, se eu der um enter, ele vai me mostrar todos os diretórios que eu tenho aqui e arquivos. Então, olha que interessante. Olha que interessante que a gente vai ter vários diretórios, tem o D na frente, olha só, aqui a gente vai ter o D, perfeito? E quando é arquivo, a gente vai ter aqui um A na frente, olha. Então, diretório e arquivo. Além disso, a gente vai ter as permissões. Aqui é a permissão de read, R, ler, tá vendo? Pode ter um write aqui ou um executar aqui. É o mode, tá? É a permissão do arquivo. Também a gente vai ter a última escrita do arquivo, horário aqui, e o nome do arquivo, ou o diretório, e se for arquivo, o tamanho dele. Então a gente tem vários arquivos aqui, perfeito? Quando a gente criou, esse é o comando dir. Quando a gente instalou o Android Studio, ele automaticamente criou essa pasta, Android Studio Projects. Muita gente que desenvolve em Flutter também coloca o código aqui, porque já está criado o diretório. Eu vou dar algumas sugestões de nomes de diretórios, que é muito importante essa parte, para organizar o nosso código. Primeira possibilidade é você usar o Android Studio Projects. Você pode usar essa pasta. A segunda é você criar uma pasta projetos, por exemplo, ou projects. Isso daqui é pessoal, então depende da empresa que você tiver ou da sua opção, você pode fazer. Eu vou sugerir fazer o seguinte, criar uma pasta chamada Flutter Projects, com S, igual aqui, ó, em vez de ficar Android Studio Projects, chamar Flutter Projects. Como a gente cria diretório? Comando mkdir. O mkdir é uma abreviação de Make Directory, fazer diretório, por isso é MK. Então a gente vai digitar mkdir, tudo junto. Aqui você tem que abrir aspas, por quê? Porque eu vou estar usando um nome composto, vai ter um espaço. Você pode usar esse espaço ou não, é opcional. Algumas pessoas preferem não usar espaço, até para quando vai para o Linux também conseguir usar o mesmo diretório, tá? Então eu vou criar um diretório chamado Flutter Projects. Você pode também não ter o espaço, caso você queira, é uma opção, ó, ficar assim. Flutter espaço Projects. Enter. Pronto. A partir de agora o diretório foi criado. Agora a gente tem um diretório Flutter Projects criado. Se a gente der um dir agora, novamente, olha só, o diretório Flutter Projects já está no nosso home. Um outro comando, então a gente já aprendeu o dir, o mkdir, um outro comando é o clear. Vamos limpar a tela? Pronto. Limpamos a tela. A partir daqui eu vou dar um dir novamente para ver e vou entrar no diretório Flutter Projects. Como você faz isso? Você vai usar um CD. O CD é a abreviação de Change Directory, mude de diretório. Eles usam sempre abreviações, então CD, Flutter. Eu não preciso digitar tudo, eu posso dar um tab agora, tá? Por quê? Para não escrever Flutter espaço Project, só tab, ele já colocou aqui entre aspas simples, inclusive apóstrofo, e já enter, já complementou para mim. Se eu der um tab,
Por exemplo, se eu der um CDF e der tab, ele vai mostrar tudo que tem. Ele vai mostrando a cada tab tudo que tem F, ó. F, tab, favoritos, Flutter Projects. Ele fica oscilando entre os dois, ó. Tab, tab, tá vendo? Eu tô apertando o tab, ele vai entre um e outro. Então, a forma mais rápida é digitar CDFL, CDFL tab. Pronto, enter. Então, a dica que eu dou para você aqui, repita. Faça várias vezes, que isso é uma coisa, até para quando se programa em Flutter, programador mais intermediário ou avançado, todos fazem assim, tá? Então, já dou essa dica, para você já acostumar com o PowerShell, que é uma ferramenta bastante importante, principalmente quando você vai criar aplicativos ou gerar versões aí para disponibilizar em loja, tá? Então, inclusive, o próprio PowerShell, a gente vai ver, vai estar disponível mais para frente no próprio editor, tá? Pra gente. Então lá, entramos aqui, user, seu usuário, Flutter Projects. Quando eu dou um dir aqui, ó, agora eu já tô, aqui é onde eu estou, tá? Já tô no diretório. Quando eu der um dir, eu não tô vendo nada, perfeito? Não tem nada aqui, a gente vai criar um diretório agora. Vou dar uma dica para vocês. Eu sempre faço da seguinte forma, eu crio um diretório para desenvolvimento, um dev, tá? E crio um diretório para produção. Por quê? Quando você termina uma versão e você colocou em produção, é ideal que você tenha uma versão fixa dela, né? Para realmente saber o que está em produção e o devel continua a partir daí, perfeito? Você pode usar um versionamento, tá? Um SVN, um Git, mas aqui a gente está fazendo ainda sem usar o Git, então a gente vai fazer um diretório chamado devel, ok? Pode chamar de dev, development, você pode dar o nome que quiser, eu vou usar devel aqui. Então criei um diretório devel e vou mkdir também production. Então eu fiz um mkdir devel, mkdir production. Se eu der uma olhada aqui, agora eu tenho dois diretórios, desenvolvimento e produção. Vamos cd devel e a gente vai criar nosso primeiro aplicativo em Flutter nesse diretório. Clear, limpou a tela, continuando. Como o Flutter, se eu chamar na linha de comando, como a gente já está instalado no vídeo anterior, Flutter Enter, ele vai me dar toda a listagem de comandos que o Flutter aceita. Então ele está aqui, ó, Flutter, né, gerenciamento de aplicativo, desenvolvimento de aplicativos em Flutter. Principais comandos, Flutter Create, o nome do diretório, e Flutter Run. Além disso, tem uma série de comandos adicionais. Depois a gente vai conhecer um pouco mais, né, deles aqui. Então eu vou fazer o que aqui? Vou dar um clear novamente, Flutter Create meu diretório. Vamos supor que eu queira criar um diretório chamado Hello World, que é o Olá Mundo, né? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele não vai deixar, por quê? Diretório, primeiro, sempre letra minúscula, ok? Isso não é aconselhável também. Sempre letra minúscula para o seu projeto. Então, Hello e underline no lugar de espaço, tá? Hello World. Hello, underline, world. Isso é padronizado até um pouquinho, tá? Para nome de diretório de projeto. Então, nós estamos criando um novo projeto chamado Hello World, ou, vamos criar em português, Olá, underline, mundo. Perfeito? Enter. A partir de agora, o Flutter ele vai criar toda a estrutura de diretórios. Ele criou vários diretórios e arquivos, que a gente vai ver a partir de agora, conhecer um pouquinho mais cada um deles. O que a gente faz? Dá um dir. Reparou que o dir a gente usa bastante, né? Pronto, tem o diretório Olá Mundo e o CD. Vamos CD Olá underline Mundo, Enter. Pronto, estamos no diretório do projeto agora. Estamos lá no diretório do projeto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o Visual Studio Code aqui nesse diretório e vai começar a olhar o código fonte criado pelo Flutter, nosso primeiro projeto. Para abrir o Visual Studio Code, você vai escrever code, que é para chamar o Visual Studio Code, ponto. Por quê? Eu quero que ele abra exatamente nesse diretório. Enter. Então, a partir daí, o ponto, às vezes no Windows não é tão necessário, mas no Linux é interessante, então já coloco o ponto sempre para a gente ter funcionando aqui. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter estrutura, olha só, Olá Mundo. Então eu já tenho o meu aplicativo, toda a estrutura criada aqui. Então nessa aula nós vimos um pouco do PowerShell e da criação de um novo programa em Flutter, usando Flutter Create. E na próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais da estrutura do seu primeiro programa em Flutter. Até a próxima aula, muito obrigado!
Curso desenvolvendo aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Se é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.